O Brasil vai voltar a ser uma democracia, eles disseram. O Brasil vai voltar para o mundo vai voltar a respeitar o Brasil e o Brasil, sem sombra de dúvidas, terá um grande estadista. Foi o que eles disseram. Pois é, infelizmente mentiram para você e mentiram feio. A grande verdade é que o Lula se manifestou. E aí, sobre o Maduro, você acha passando pano para o Maduro ou ele foi duro e criticou? A resposta você já sabe. Mas enfim, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar também sobre a Maria Corina, que foi para as ruas enfrentar a polícia bolivariana. Teve que parar no hospital após uma bomba explodir próximo a ela. Nós vamos falar sobre isso também. Senadores do PT foram contrários ao Lula. Enfim, muita coisa aconteceu. O Maduro está trazendo lá para o palácio dele geradores. Há quem diga que o Maduro vai cortar a internet e todas as redes sociais, vai fechar tudo para que o mundo não veja o que vai acontecer na Venezuela. Há quem diga que a repressão venezuelana vai chegar a patamares tão grandes quanto uma Coreia do Norte. Enfim, tudo isso é pauta do nosso editorial. Então não esquece de se inscrever, curte e compartilha. Você acredita que teve gente que está deixando nos comentários, que me assiste aí há muito tempo, já se inscreveu 2 ou 3 vezes, foi lá conferir e ainda não está inscrito? Pois é, confere aí se você está inscrito mesmo, porque às vezes tem dessas coisas em canal de direita, tá bom? Bora começar? Pois é. Para orgulho de ninguém de direita, para orgulho de ninguém que é democrata, o Lula se manifestou. Daquele jeito, né? Matéria do Estadão. O Lula diz que não tem nada de grave, nada de anormal no país vizinho e só cobrou as atas de votação. Tem nada de grave, nada de anormal. Acontecer isso aqui no Brasil, tá tudo bem. Nada de grave, nada de anormal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que não tem nada grave ou normal com as eleições na Venezuela e condicionou a entrega das atas ao reconhecimento do resultado que deu vitória ao ditador Nicolás Maduro sob suspeita de fraude eleitoral. Ele falou pela primeira vez sobre a crise em Caracas nesta terça-feira em entrevista. Abre aspas. Como vai resolver essa briga? Apresente a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso e vai esperar a justiça andar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Estou convencido que é um processo normal, tranquilo, né? Disse o presidente. Pois é. O Lula só esqueceu de contar uma coisinha para você, um detalhe pequeno igual a moral dele. Ele esqueceu de contar que quem controla o Comitê Eleitoral, o Comitê Nacional Eleitoral, ou seja, o TSE deles, é o Maduro. É o Maduro que controla tudo. E aí é normal, é só a oposição recorrer. A gente já está vendo esse filme acontecer em alguns outros locais. Não tem nada de democracia. A fala do Lula, com toda certeza, está sendo rebatida por vários jornais. A Folha de São Paulo, até a Globo News está batendo no Lula de tamanha patifaria que é essa fala sobre a Venezuela. Matéria da Folha de São Paulo. Não tem nada de grave, nada de anormal, diz Lula sobre a eleição contestada na Venezuela. Pelo amor de Deus, nada de grave, nada de anormal. Todo mundo está contestando o Lula. Só o PT, sabe, que se diz o defensor da democracia relativa da Venezuela, só se for. Só o PT, que já reconheceu que Maduro foi eleito. Agora o Lula diz que não teve nada de anormal. Quer ver as atas, né? E se a oposição não gostar, que recorra. Mas o presidente é o Maduro. E aí eu me pergunto, até o PSB do Alckmin, vice-presidente do Lula, divergiu do partido e chamou o regime de Maduro de ditadura. O PSB, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin,
condenou as violações de direitos humanos na Venezuela e chamou Nicolás Maduro de ditador. A posição do partido diverge da nota publicada pelo PT. Às vezes eu fico me perguntando, pensando, será que era isso mesmo que o Alckmin queria para o seu fim de carreira política? Para o seu fim político? Era isso mesmo que ele se prestava? Né? Ele que disse que o Lula ia voltar à cena do crime, ser o vice, ser humilhado pela Janja, ser preterido pelo governo Lula, igual o cara da Nicarágua lá faz, o Ortega, ser preterido, ser jogado para trás. Agora, ter que ver o presidente, do qual ele faz parte da chapa, dizer que tá tudo normal numa ditadura, nada demais, e ver o seu partido ter que divergir da fala do presidente que ele é vice? Pois é. Só lamento pro Alckmin. 2 senadores se manifestaram, do PT. Adivinha como? Criticando o Maduro. Falou que sem transparência não há democracia. Senadores do Partido dos Trabalhadores, do PT, criticaram nesta terça-feira a falta de transparência, a divulgação do resultado eleitoral na Venezuela, divergindo da nota executiva nacional do partido, que chamou a reeleição de Nicolás Maduro de democrática e soberana. Paulo Paim, do PT, e Fabiano Contarato foram ao X dizer que sem transparência não há democracia, em um posicionamento oposto ao adotado pelo partido. Eu já falei para vocês sobre o Paulo Paim, não só uma vez, mas várias vezes. Paulo Paim é uma figura, assim, que participou da Constituinte. Apesar de ser de esquerda, apesar de ser do PT, uma das pessoas mais sensatas que eu já conversei, uma das pessoas mais sensatas dentro do Congresso, dentro do espectro da esquerda, tá? E eu não imaginava nada diferente por parte dele. Então, reconheceu aqui o abuso e o absurdo que o partido dele, né, declarou e que o presidente dele declarou. Então, só posso dizer parabéns para o Paulo Paim pelo acerto, tá? Parabéns mesmo. E eu não esperava nada de diferente por parte dele. O Tarcísio de Freitas também se manifestou. O mundo observa perplexo a mais um ataque à democracia, com as evidentes irregularidades nos resultados anunciados na eleição presidencial venezuelana. As pessoas vêm sofrendo há muito tempo os efeitos da ditadura chavista. É preciso dar um basta, garantir plena transparência, prestação adequada de contas e que o processo democrático seja devidamente respeitado. Isso sim é um democrata. Isso sim é uma pessoa que defende a democracia. E democrata não no sentido do partido de esquerda. Eu estou falando de democrata de que se defende uma democracia como algo que tem transparência e que deixa o povo decidir sem interferência do judiciário, sem colocar o exército nas ruas para reprimir o povo, deixando o povo se manifestar. Olha, o que acontece na Venezuela é um alerta grande demais para o povo brasileiro deixar passar em branco. Vocês, da esquerda, que sentem orgulho no pai dos pobres, né? Como ele se auto-intitula e a gente sabe que não é nada disso. Pois bem, vocês vão ver o que é ter orgulho agora. Inclusive, vocês já viram as feministas falarem em empoderamento feminino? Nunca, mas nunca, uma dessas lacradoras que dizem que ninguém solta a mão de ninguém, mas na hora que um filho de um presidente é acusado de bater na mulher, todo mundo se cala. Na hora que o filho do ex-presidente chama a esposa do presidente de pota, ninguém fala nada. Essas feministas nunca, mas nunca chegarão aos pés dessa mulher. A Maria Corina Machado. Perfil venezuelano, Kendi. Corina vai falar com os policiais venezuelanos. É um mulherão, né? Uma mulher de garra, de fibra. Foi o que ele escreveu aqui, o Kendi, né? É o seguinte, ela foi enfrentar os militares e disse para eles: vocês estão do lado errado. É pela Venezuela.
Nós estamos lutando por vocês, é pelos seus filhos, é pelo seu povo, é por vocês. Larguem essas armas. Acompanha. No estamos haciendo nada. Muchachos, estamos acá, guardias nacionales. Esta lucha es por ustedes. Guardas nacionais, essa luta é por vocês. Esta lucha es para sus hijos. Essa luta é pelos seus filhos. Suelten las armas. Soltem as armas. Usted sabe. Vocês sabem. Estamos haciendo para unir a Venezuela, para salvar a Essa nossa luta é pelo Ustedes povo, é para saben. fazer justiça. Ustedes lo Vocês sabem. ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. Por acaso vocês têm alimento nas suas casas? ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? Vocês estão bem armados, estão bem ¿Cómo equipados? están de municiones? Por Dios, esta lucha es para salvar a Venezuela y los necesitamos a ustedes. ¡Suelten las armas! Por Deus, essa luta é pela Venezuela e nós precisamos de vocês. Soltem as armas. Pois é. Isso aqui é o que as feministas nunca vão reconhecer. Que isso aqui é uma coragem de verdade. Arriscando a sua vida, colocando a sua vida em risco pelo povo venezuelano. Mas ela foi atingida por uma bomba de gás, né? Uma bomba daquelas de efeito moral, e ela teve que ser socorrida no hospital. Maria Corina é levada para um hospital clínica. Continuem orando pela Venezuela. É o momento que ela chega e vai carregada para dentro do hospital. Vocês não têm noção do que está acontecendo? Ela está liderando o povo. Ela está na rua, nas ruas, em las calles, como eles dizem, na frente do povo, liderando e dizendo: abaixo a ditadura. Este governo vai cair, ou seja, esse governo vai cair, liberar, né? Ou seja, eles querem que a liberdade volte à Venezuela. E sabe qual vai ser a dura pena? Ser caçada, né, pelo regime. O Eduardo Menoni, venezuelano também, fez uma publicação. Urgente. Estão transportando geradores elétricos ao Palácio de Miraflores, em Caracas. É possível que a ditadura faça apagões elétricos. Alerto ao mundo que Maduro quer cortar a internet para prender Maria Corina e Edmundo Gonzalez e massacrar o povo venezuelano. E esse é o momento que ele coloca aqui e que ele pede para que seja divulgado, porque ele está alertando o mundo, né? Porque ele é venezuelano, está fazendo a divulgação do que está acontecendo, né? Então, dos geradores chegando no Palácio de Miraflores. Tá vendo? Você pode ver os caminhões com geradores chegando. E a ideia é de que ele vai cortar a força, vai cortar todo o sinal de internet para que as pessoas não consigam divulgar o que está acontecendo na Venezuela. Então, assim, situação tensa como há muito não se via, né? Incrível. Mas você vai ver como o discurso da esquerda é semelhante até nessas horas. O Maduro, enquanto o povo está nas ruas, o povo está morrendo, tá? Já são muitos mortos, já são centenas de presos pelo regime. O Maduro resolve pressionar. Para quê? Para criar uma lei para regular as redes sociais, para regular as fake news, né? Matéria do Metrópolis, alvo de protesto, Maduro pede urgência em projeto de lei que criminaliza crimes de ódio nas redes sociais. Quais são os crimes de ódio? Divulgar, né, o que o governo está fazendo. La Asamblea Nacional asuma todo lo que es el proceso de defensa de la opinión pública venezolana, de los ataques y del veneno, del odio y de la violencia en medios y redes, sobre todo en redes sociales. Como parece com o discurso brasileiro? Ou vocês não perceberam? Pois é. Mas o fato
é que o povo não parou. Matéria da CNN Política. Protesto na Venezuela, ao menos 749 pessoas são presas, 6 mortos, dizem autoridades. Ao menos 749 pessoas foram presas devido aos protestos na Venezuela, segundo informou o procurador-geral do país, Tarek William Saab, nesta terça-feira. Além disso, 6 pessoas morreram, segundo a ONG Fórum Penal. O protesto acontece por causa da fraude, né? Por causa do que está acontecendo. A Jovem Pan também divulgou, né, os protestos que estão acontecendo. Pelo menos 6 mortes, pessoas morreram na Venezuela, né, em protestos recentes contra o resultado oficial das eleições presidenciais no domingo. A informação foi confirmada pela organização não governamental Foro Penal, que lidera a defesa dos considerados presos políticos no país. Como a Jovem Pan mudou, hein, pessoal? Deixe seu comentário aí. O que vocês acham, né, da Jovem Pan? Vocês viram que notícia assim mais branda em relação ao que está acontecendo, né? Presos por se manifestar, né? Presos em protestos contra, né, o resultado eleitoral. Quem te viu, quem te vê, né? Mas enfim, essas pessoas que estão se manifestando vão ser presas. Maduro mais uma vez se manifestou. Diz que essas pessoas podem pegar até 30 anos de prisão. E se le va a aplicar el peso de la ley. Vai aplicar o preço Mínimo da lei? pasará en la cárcel. Mínimo que passarão na cadeia. Por la medida bajita, 15 años. No mínimo por será 15 criminales. anos. Penal. De 15 a 30 años, me dice aquí el fiscal general. Y esta vez De no va a 15 a haber 30 perdón. anos, foi o que me disseram aqui. Corazón grandote del perdón será para otra época. Ahora no. Coração grande, perdão, foi para outra época. Agora não. Ou seja, ela ainda diz que não tem um coração grande e que vai deixar punir mesmo. Você já viu esse discurso antes, não viu? Eu sei que você já viu. O Elon Musk respondeu, né? O Elon Musk respondeu dizendo o seguinte: você vai mandar prender as pessoas? Lembra de um negocinho aqui, ó? Recompensa do programa de narcóticos. O Departamento do Estado de Boreal, Narcóticos Internacionais e Lei, oferece recompensa de 15 milhões de dólares americanos por informações para prender o Nicolás Maduro Moros. Pois é, tá aqui. Tá totalmente ainda em vigor. Então o Elon Musk relembrou: quem prender o Maduro, quem entregar o Maduro, dead or alive, ou seja, vivo ou morto, vai receber 15 milhões de dólares, né? O Elon Musk já foi e criticou aqui. Inclusive, o Elon Musk é considerado agora um arqui-inimigo venezuelano. É crime você até publicar matérias, né, sobre o Elon Musk. Então, talvez até usar o X você pode ser condenado. Você é um criminoso de usar o X. A revista Oeste fez uma publicação com o Carlo Cauti. E o Carlo Cauti, ele comentou sobre esses protestos que estão acontecendo. Escuta um pouquinho sobre isso. 1/3 da população está fora da Venezuela, fugiram, e muitos deles estão no Brasil, e o próprio Brasil acolheu eles, porque o Brasil deu, inclusive, proteção humanitária, reconhecendo que há uma ditadura lá. Então, assim, aquilo que o governo brasileiro não quer fazer, a burocracia, o Estado brasileiro, que é diferente do governo, já está fazendo, reconhecendo que na Venezuela não há o respeito mínimo do Estado democrático de direito. Mas o Celso Amorim não quer falar em fraude, e ele está lá na Venezuela, ele viu o que aconteceu, então duplamente, uma canalice dupla por parte do Celso Amorim, porque ele não pode dizer que não sabia, porque ele está vendo o que está acontecendo, e o governo brasileiro quer manter boas relações com esse ditador brutal, sanguinário e genocida também na Venezuela, que é o Nicolás Maduro. Ou seja, de novo, é mais digno admitir que você está do lado da incivilização, da brutalidade, da barbárie, como é o caso da Rússia, da China, do Irã, de Cuba e da Nicarágua, ou, eventualmente, dizer que as eleições na Venezuela, como estão fazendo a União Europeia, os Estados Unidos, o Reino Unido
e os países livres não estão dizendo que não houveram eleições na Venezuela, aquilo ali foi uma farsa e, como tal, deve ser considerada, e a Venezuela deve ser considerada um pária do mundo e isolada do resto da comunidade internacional. Um terço. Pois é. Só não entende quem não quer isso aí, né? Então, assim, mais claro do que isso, não tem como ser, tá certo? Pessoal, a gente encerra um dia inteiro de cobertura sobre o caso da Venezuela ainda. Eu preciso do seu comentário. Amanhã você quer que eu continue fazendo a cobertura sobre a Venezuela até que se chegue a um desfecho final do que está acontecendo. Você quer que eu foque mais em matérias do Brasil, né? Ou mesclado? Coloca nos comentários se você está gostando da cobertura sobre a Venezuela, se você prefere que eu trate do caso do Brasil, né? Mesclando os dois, um pouco de cada, coloca nos comentários. E assim, para deixar bem claro para vocês, nosso intuito aqui é aprender, inclusive, com os erros dos outros. Você acha que todo brasileiro não tem medo de um dia a gente chegar como está a Venezuela? A gente tem medo, e muito. A gente está mais preocupado do que nunca com isso. As falas do Lula, então, não, são preocupantes demais. Demais. O que a gente esperava, se o governo realmente fosse um governo pela democracia, é que ele condenasse as ações brutais e abruptas, né, do regime venezuelano. Então, sabe, mais do que nunca, a gente teme pela nossa democracia. Que a nossa democracia seja respeitada. Obrigado para cada um de vocês que ficaram até o final do nosso editorial. Amanhã de manhã a gente volta. É só o Papai do Céu permitir, né? Se ele deixar, a gente tá aqui de volta para mais conteúdo com vocês. Fechou? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.